Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, dando sequência aqui na lista, hoje nós vamos fazer a questão 42 da seção 16.7 do livro do Stuart. A questão 42, nós estamos na parte integral de superfície, fala o seguinte: seja S a parte da esfera, essa esfera aqui é centro 0, né, e raio 5, ela está acima do plano Z igual a 4, falou se essa superfície tem uma densidade constante K, determina o centro de massa e o momento de inércia em relação ao eixo Z. Bom, eu fui no GeoGebra e fiz aqui para poder ganharmos tempos. Deixa eu só mostrar para vocês lá no GeoGebra a figura. Essa aqui foi a superfície, tá vendo? Essa superfície parecendo um guarda-chuva aqui. É exatamente essa. Depois eu vou mostrar a variação do U aqui e do U aqui, o V, seria o φ e o θ lá da teoria lá. Aqui eu fiz uma superfície, essa superfície aqui em azul aqui é para poder tampar, né? Aqui, ó, essa parte em azul aqui é para poder tampar a parte da esfera, ela está acima do plano Z igual a 4, e essa parte aqui de cima é exatamente essa superfície aqui em vermelho. Então é uma espécie de um guarda-chuva, mas só que tampada aqui na parte de baixo. Então eu peguei essa figura aqui, transportei ela aqui para o programa para a gente poder resolver. Aí vamos ver o seguinte: primeiro vamos explicar o porquê que o φ, lá em coordenadas esféricas, eu vou, lógico, vou usar a estrutura para parametrização de coordenadas esféricas, ou seja, quem que é meu D aqui? A minha projeção aqui seria o θ, ele vai de 0 a 360, e o φ é o ângulo que faz com o eixo positivo do Z. Só que ele para exatamente aqui, porque nessa tampa aqui, ó, corresponde exatamente o Z igual a 4. Então ele para aqui. Então que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo cuja tangente vale 3/4, porque a tangente é o quê? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se a tangente de φ vale 3/4, então significa que o φ é exatamente a tangente inversa de 3/4. Então, por isso que o φ ele vai de 0 até bater no ângulo cuja tangente é 3/4, o que significa tangente de inversa aqui, né, o ângulo φ. Bom, então minha parametrização aqui eu vou herdar das coordenadas esféricas, né? Ou seja, vai ser ρ, esse aqui faz o papel do ρ lá da teoria, que é 5, que é o raio da esfera. Seno de φ, cosseno de θ na direção I, o y é o ρ, seno de φ, cosseno de θ, e o z é o ρ, cosseno de φ, na direção K. Aqui da teoria também eu vou precisar exatamente da norma do produto vetorial das derivadas parciais, mas isso aqui a gente sabe que é o jacobiano, lá da ρ ao quadrado seno de φ. O ρ aqui é o raio, 5 ao quadrado, né? Então vai dar 25 seno de φ, isso aqui vai ser o jacobiano. E agora a gente está pronto para poder calcular a massa. Bom, a massa a gente sabe que é a integral dupla da densidade sobre a superfície. Você está querendo calcular a massa. A densidade aqui ele falou que é constante, então é K. Esse ds aqui tem um jacobiano dele aqui, né, que é o ρ ao quadrado seno de φ, e aí fica dφ dθ a minha integral de superfície, ou seja, a integral de dentro é o φ, que varia de 0 até a tangente inversa de 3/4, e a integral de fora de 0 a 2π. Então, fazendo essa conta aqui, eu tiro 25k para fora. Essa integral aqui, né, como os limites de integração são constantes, então aqui eu posso resolver essa integral aqui, né, da 2π, e fiquei com essa integral aqui do seno de φ. Bom, então 2 vezes 25 dá 50, a primitiva do seno é menos cosseno, variando de 0 até a tangente inversa. Aqui você vai substituir, eu peguei esse menos aqui, tirei para fora aqui, né, coloquei menos 50kπ, aí ficou cosseno, aí eu tenho que substituir esse trambolho todo aqui dentro do φ, e depois substituir o zero. O que é que significa o cosseno da tangente inversa de 3/4? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. É o cosseno desse ângulo aqui, ó. É o cosseno desse ângulo φ aqui, ó. Bom, esse ângulo φ, como a gente calcula o cosseno? É o cateto
adjacente, né, que é esse lado aqui, dividido pela hipotenusa. Se usar Pitágoras aqui, né, você vai ver que a hipotenusa vale 5, então por isso que aqui ficou 4/5. O cosseno da tangente inversa de 3/4 dá exatamente 4/5. Menos 1. Aí esse 1 aqui eu chamei de 5/5 para poder tirar o mínimo, fazer a conta. Então aqui ficou menos 1/5, menos 1 com menos aqui deu mais. Esse 5, né, 1/5 vai cortar com 50, vai ficar 10kπ. Então minha massa é 10k vezes π. Bom, eu peço para calcular o centro de massa. Aí o centro de massa, aqui eu coloquei a figura aqui em outra perspectiva para vocês observarem. O centro de massa dessa superfície ela deve estar aqui em um ponto aqui em cima do eixo Z. Por quê? Porque devido à simetria do problema e o fato da densidade ser constante, então significa que o x barra e o y barra, ou seja, o centro, as coordenadas do centro de massa para x e para y deve ser 0. Então, eu vou calcular simplesmente o z barra, que é z que multiplica a densidade. A fórmula, né, 1 sobre m, coloquei aqui 1 sobre m, os limites de integração o mesmo, porque a superfície é a mesma. Aqui eu coloquei o meu z, tá vendo? Lá da parametrização. Esse camarada aqui, ds, eu coloquei, né, que é o ρ ao quadrado seno de φ, dφ, dθ. Então aqui eu tirei algumas coisas para fora. O que foi que eu tirei para fora? Eu tirei o 5, 25, o k, tá vendo? 5, 25 e o k. Essa integral aqui eu já resolvi ela, dá 2π. Aí o que acontece? 2 vezes 5 dá 10, então cortei com 10. O π eu corto, o k eu corto e sobrou 25. 25 eu reescrevi ele aqui. E aqui ficou o quê? Ficou cosseno vezes seno. Então, a primitiva aqui é seno ao quadrado sobre 2, porque quando você deriva, esse 2 vai cancelar e a derivada de dentro, né, que é o seno, é o cosseno, que está aqui, né, cosseno de φ aparece. Aí eu vou pegar 25 sobre 2, aí eu vou colocar esse trambolho todo aqui, a tangente a menos 1, a inversa, né, da tangente de 3/4, ou seja, qual ângulo cuja tangente vale 3/4. Então, novamente aqui, eu vou calcular o seno disso. O que é o seno? É o cateto oposto, que é 3, é o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, então 3/5, então 3/5 ao quadrado. Substituir o zero no lugar do seno, então seno no lugar do φ aqui, né? Então vai zerar. Então aqui ficou 3/5 ao quadrado. Então esse 3 ao quadrado, esse 5 ao quadrado dá 25, dá para cancelar, né, com esse 25, aí sobrou 3 ao quadrado, 9 sobre 2. Então o centro de massa é dado por 0,0 e 9 sobre 2. 4,5, né? Aqui na metade aqui, 4,5, que é a coordenada Z. E por último, pediu o momento de inércia em relação ao eixo Z. Então, o momento de inércia em relação ao eixo Z, a gente pega o quê? A gente pega a distância ao quadrado, ou seja, a distância até o eixo do Z dá exatamente isso aqui, dá a distância ao quadrado vezes a densidade. Então, aqui eu coloco de 0 a 2π, aqui eu coloco que é a variação do θ, aqui eu coloco a variação do φ, coloco esse k aqui, que é a densidade, aí eu peguei o x ao quadrado mais o y ao quadrado, vezes o ρ ao quadrado seno de φ, da teoria do ds, né, dφ dθ. Bom, aqui o que eu posso tirar para fora? Eu posso tirar esse 5 ao quadrado, tá vendo? Eu coloco em evidência, dá 25, 25k eu tiro para fora. O que sobrou? Sobrou esse 25 aqui, ó, seno ao quadrado, porque seno ao quadrado eu posso colocar em evidência esse seno ao quadrado de φ aqui, ó. Aí vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, que a gente sabe que vale 1, essa parte aqui. E aqui eu só reescrevi o seno de φ, dφ, dθ. Aí o que acontece? Eu posso tirar mais esse 25 para fora e posso resolver essa integral aqui que dá 2π. Então, 2π que multiplica 25 vezes 25, 25 vezes 25 dá 625, vezes 2π dá 1250k vezes π. E aqui ficou a tangente do esse seno ao quadrado, com mais esse seno aqui, deu seno ao cubo. Aqui eu reescrevi o 1250kπ. Aqui, qual que é a estratégia para resolver essa integral do seno ao cubo? Eu chamo ele de seno vezes seno ao quadrado. Só que o seno ao quadrado eu posso trocar por 1 menos cosseno ao quadrado de φ, né? Porque a soma deles vai dar 1. Aqui eu reescrevo 1250kπ, tá vendo? Aqui, integral da diferença, eu pego e desenvolvo esse vezes esse, tá vendo? Então, fiquei o sinal de menos aqui, passou para a próxima linha, que não deu conta de ficar na mesma linha. Aqui eu fiquei com 1250kπ. A primitiva desse seno aqui, ó, é menos o cosseno.
variando sempre de 0 até a tangente inversa de 3/4. E a primitiva dessa parte aqui é cosseno ao cubo sobre 3, porque quando você deriva, esse 3 vai cancelar e a derivada de dentro vai dar menos seno. Observe que eu já tenho menos seno aqui, ó. Então, por isso que aqui fica mais mesmo. Aí, agora eu vou colocar esse trambolho novamente aqui dentro, tá vendo? No lugar do φ e depois o zero. Então, aqui eu tirei esse menos para fora, tá vendo? Coloquei ele aqui. Aí, o cosseno, aqui eu fiz novamente o triângulo para poder lembrar para vocês o cosseno da tangente inversa. Então, é o cosseno do ângulo. Então, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, por isso que o cosseno deu 4/5. Depois, substituindo o zero, o cosseno de zero é 1, tá aqui. E essa outra parte aqui, coloquei um terço aqui em evidência, né? Esse camarada aqui ele multiplica tanto esse quanto esse aqui também. Então, 1250 capi sobre 3. Aqui, o mesmo caso, o cosseno vai dar 4/5, aí só que está elevado ao cubo, tá vendo? E depois menos 1 ao cubo. 1 ao cubo não precisa colocar porque vai dar 1. Bom, então aqui agora, vou pegar essa conta aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, eu posso escrever ele como sendo 5 sobre 5. Então aqui vai sobrar menos 1/5, então menos 1/5, tá vendo? Menos com menos deu mais, aí só reescrevi. Essa parte aqui, ó, ficou 4 ao cubo 64, 5 ao cubo 125. Esse 1 aqui eu escrevi 125 sobre 125 para tirar o mínimo. Então esse 125 aqui eu posso cancelar com esse 1250, vai sobrar um 10 aqui, ó. Então, sobrou um 10, 10 capi sobre 3. Primeiro, essa conta aqui, eu fiz essa conta aqui, deu 250 capi. Aí, quando você faz 64 menos 125, vai dar menos 61. Vezes o 10, então, menos 610. Aí, tira o mínimo aqui, multiplica por 3 aqui e divide por 3. Aí vai dar 3, vai dar 750, 750 menos 610 dá 140 sobre 3. Beleza? Então esse aqui é o momento de inércia em relação ao eixo do Z. Eu sei que a conta é um pouco comprida, longa. Vai pausando o vídeo e vai escrevendo com suas palavras para poder ter um bom entendimento. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com os colegas e até a próxima.